Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Nós somos gratos a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede de mais uma vez estarmos na sua casa, na sua presença, mais uma vez podermos estar diante de Deus, pregando a sua palavra. E você, meu amigo, que nos ouve nessa tarde, nós queremos cumprimentar você com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa paz que excede a todo entendimento humano e que é uma paz que nenhum homem pode oferecer, que nenhum homem ou nenhum governo, nenhuma sociedade pode oferecer, porque é uma paz que vem do eterno e do soberano Deus. E nós estamos aqui nessa tarde, meu amigo, para dizer a você que você é bem-aventurado nesta hora por estar tendo este privilégio de poder mais uma vez ouvir a palavra de Deus. Por mais uma vez você ter a chance de ouvir essa mensagem, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Esse Jesus Cristo que nós estamos proclamando aqui nessa tarde é o Jesus que pode salvar o homem, é o Jesus que pode salvar a humanidade inteira dos seus pecados. Ele é o Filho de Deus. Ele é aquele que Deus enviou para que nós fôssemos salvos através dele. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Queridos amigos, quero ler apenas um versículo da palavra de Deus na primeira carta escrita pelo evangelista João, capítulo de número 4 e o versículo de número 15, que diz assim: se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E eu quero começar dizendo que Jesus Cristo, eu quero dizer aqui publicamente, para você que neste bairro nos ouve e para você que nos ouve através das redes sociais, onde você estiver, eu quero confessar aqui publicamente para que todos saibam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e Ele veio a este mundo para salvar os homens dos seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma ilustração que se conta que certa vez 2 jovens saíram para a guerra, foram para a batalha, para a guerra, e lá na guerra um daqueles jovens morreu. E o pai daquele jovem, daquele moço, era um homem que tinha muitas posses, tinha condições financeiras, e ele era um homem que gostava de colecionar quadros, pinturas, obras
e gostava de colecionar esses quadros. Então, aquele jovem que era muito amigo, que permaneceu vivo, resolveu fazer uma homenagem para o pai daquele seu amigo que morreu. E mandou fazer uma pintura, um quadro com uma representação daquele moço, daquele jovem que havia sido levado embora por conta da guerra. Quando o pai daquele moço recebeu aquele quadro, ele se emocionou de maneira extraordinária, ficou muito feliz, ficou extremamente grato por aquela homenagem. E quando ele estava à beira da morte, ele deixou o seu testamento. Ele não tinha mais filhos. Aquele era o seu único filho e que foi perdido, foi levado durante a guerra. Aquele homem deixou toda a sua fortuna para ser leiloada. E aí, quando a sua morte chegou, eles começaram a fazer o leilão e foram fazer o leilão dos bens daquele homem. Mas quando começaram e foram, o leiloeiro pediu para iniciar o leilão, solicitaram que ele começasse o leilão por aquele quadro. O quadro que tinha a representação, a imagem do filho daquele homem. E ele começou a perguntar: quem dar um lance por este quadro? Quem hoje quer ofertar um lance pelo quadro do filho? O quadro que tem a imagem do filho. E ninguém quis dar nenhum centavo. Ele disse: quem dá 100? Alguém dá 100 pelo quadro do filho. E aí ele foi diminuindo. Alguém dá 50 pelo quadro do filho. E ninguém quis dar nenhum lance. E as pessoas ainda ficaram furiosas, porque eles queriam que fosse leiloados outros quadros que eram mais valiosos, as joias preciosas, o ouro que aquele homem possuía. E aquele leiloeiro insistia dizendo: quem quer dar uma oferta, um lance pelo quadro do filho? E ele foi diminuindo: quem dá 40, quem dá 30, quem dá 20 pelo quadro do filho, até que chegou em 10. E lá no final do corredor, um homem muito humilde levantou a sua mão, que era aquele homem humilde, era o mordomo que vivia servindo na casa daquele homem há muito tempo. Ele levantou a mão pelo respeito que ele tinha pelo filho daquele homem. Ele levantou a mão e disse: eu quero o quadro do filho. Eu pago os $10 pelo quadro do filho. E aí o leiloeiro perguntou: alguém dá mais? Ninguém dá mais. E ele bateu o martelo e disse: está vendido o quadro do filho por $10 para o mordomo da casa. E o leilão acabou. Está encerrado a partir de agora. E todos começaram a questionar, dizendo: por que o leilão acabou? O que foi que aconteceu? O que nós viemos fazer aqui? Nós queremos que seja leiloado as outras coisas, os outros bens. E aquele leiloeiro disse: quando eu peguei a escritura, aquele testamento daquele homem, estava escrito assim: todos os meus bens serão leiloados, mas que comece o leilão pelo quadro do meu filho. E aquele que der o lance pelo quadro do meu filho, ele levará todos os outros meus bens para ele. Ei, meu querido, o que essa ilustração tem a ver com o Evangelho? O que essa ilustração tem a ver com a palavra de Deus? Jesus Cristo é o Filho de Deus. Os homens neste mundo estão à procura de quadros belos, estão à procura de riqueza, estão à procura de joias preciosas,
mas Jesus Cristo é o Filho de Deus, e o apóstolo João escreve na sua primeira carta dizendo que aquele que tem o Filho tem o Pai e tem tudo na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Naquele leilão, aquele homem que comprou o quadro do filho daquele moço, ele conquistou com isso uma grande fortuna, uma grande riqueza. Ei, meu amigo, e aquele que entrega, aquele que aceita, aquele que reconhece o Filho de Deus, aquele que tem na sua vida e que aceita o Filho de Deus na sua vida, ele pode até não ter riqueza nesta vida, ele pode até não ter dinheiro neste mundo, mas ele tem a vida eterna, ele tem o céu de glória, ele tem a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, meu amigo, nós convidamos você para aceitar o Filho, para que você então possa ter as outras coisas, para que você possa adquirir os outros bens. Louvado seja o nome do Senhor, e que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.